Como tomar posse do que Deus prometeu? A decisão de escutar o que o Senhor falou. Ressurreição dos mortos. É possível? Vem entender. Olá, eu sou a Solange Lima e estamos aqui estudando os livros de 1 Crônicas, Salmos e Atos dos Apóstolos. Em 1 Crônicas, vimos ontem que o rei Davi desejou erguer um templo para o Senhor. O profeta Natã disse que achava que estava tudo ok, mas Deus disse não a Davi através do profeta Natã. Porém, Deus disse isso a Davi de uma forma amável. É o que vamos entender na leitura de hoje. Após Deus explicar para Davi que nunca pediu que fizessem templos para a moradia dele, Deus também disse a Davi algo interessantíssimo. Em outras palavras, o Senhor disse: Davi, eu é que vou edificar uma casa para você. O Senhor disse que esteve com Davi todo aquele tempo, deu vitória a ele, e disse que continuaria dando vitória a Davi, levaria-o para lugares extraordinários, lugares altos, o colocaria sob uma posição extraordinária e edificaria uma casa para Davi. A casa a que o Senhor se refere é a dinastia de Davi que se perpetuaria, o que nos leva ao Messias, que veio da raiz de Davi. E o Senhor disse para Davi, fez a promessa para ele, que o herdeiro de Davi, a saber, Salomão, ele sim edificaria um templo ao Senhor. E Deus fez mais, prometeu a Davi que estaria com o herdeiro dele, Davi, que as bênçãos do Senhor estaria sobre ele, que o Senhor seria como um pai para ele, e ele como um filho para Deus, e que não tiraria de sobre ele a misericórdia do Senhor, como tirou de Saul, que antecedeu Davi. E então, depois dessa declaração do Senhor, Davi se recolhe e se coloca na presença do Senhor. Davi senta para conversar com o Senhor e começa a sua oração reconhecendo, primeiramente, que não é digno de toda aquela misericórdia, de todo aquele amor, de toda aquela bondade. E diz que não há ninguém semelhante a Deus, segundo tudo aquilo que ele e a descendência dele e os antecessores dele ouviram acerca do Senhor. Fala dos feitos do Senhor e então Davi nos dá um grande ensinamento. Como tomar posse da promessa de Deus sobre a nossa vida. Primeiro, ele reconheceu que não era digno, que tudo aquilo que Deus estava prometendo era pela misericórdia e graça de Deus, porque Davi em si não tinha merecimento algum, como homem pecador que era. Mas então Davi se posicionou e entendeu. Em outras palavras, ele disse ao Senhor: já que o Senhor está me prometendo tudo isso, eu tomo posse disso. Senhor, então faz conforme a tua vontade. Conforme o Senhor prometeu a minha descendência, faz acontecer segundo a tua vontade, os teus planos, e realiza esse propósito em minha vida e na vida da minha descendência. O Senhor falou isso a mim, agora segundo a tua vontade, abençoa-me com as tuas bênçãos. Ele repetiu as bênçãos que o Senhor proferiu a ele. Me abençoa com as tuas bênçãos para que a minha família subsista perante o Senhor, algo que Deus tinha acabado de prometer a Davi. E então Davi diz: porque o que tu abençoas será abençoado para sempre. Tome posse da bênção do Senhor, aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Tome posse. Chegue diante de Deus e ore ousadamente, como fez Davi. Como diz a carta aos Hebreus, chegue com ousadia diante do trono do Senhor e tome posse da sua bênção. Fale: Senhor, o Senhor me prometeu, estou aqui para tomar posse da promessa do Senhor sobre a minha vida. E permaneça na presença do Senhor como Davi permaneceu. E então o cronista relata as grandes vitórias que Davi teve, mostra o quão abençoado ele de fato foi, usando Davi para ser um grande guerreiro e vencedor de todas as batalhas que o povo de Deus enfrentava. Salmos 85, a conclusão hoje desses salmos. E o salmista vinha pedindo a misericórdia do Senhor, lembrando o Senhor de tantas vezes que o Senhor os ouviu, libertou o seu povo, teve misericórdia do seu povo. Ele pede que o Senhor mostre o seu amor para eles e então o salmista diz algo muito interessante. Escutarei o que o Senhor disser, porque ele promete paz ao seu povo e aos seus santos, que eles jamais voltem à insensatez. Esta é uma grande lição para nós. Escute o que o Senhor diz. O salmista aqui entendeu
que precisava escutar o que o Senhor tinha dito e que o Senhor havia prometido paz ao povo dele. E então ele, além de dizer que escutaria o que o Senhor havia dito, ele ainda clama pelo povo, que eles jamais voltem à insensatez. Ou seja, que eles reconheçam o poder de Deus, a promessa de Deus, os feitos do Senhor, a misericórdia, o amor do Senhor, que eles ouçam o que o Senhor diz e andem na presença desse Deus. Em Atos dos Apóstolos, vimos ontem que Paulo se posicionou sendo ele romano, porque Paulo nasceu em Tarso, que fazia parte de uma província romana, mas ele era de herança judia, ele veio do povo de Benjamim, então Paulo tinha uma dupla cidadania, coisa que o povo romano não sabia. Mas agora, na leitura de hoje, após Paulo ter passado por Tessalônica, pregado o Evangelho de Cristo e correrem atrás dele, ele então foi enviado para Bereia. E em Bereia havia um povo nobre. E esse povo de Bereia ouviam o que Paulo dizia e iam examinar as Escrituras. Por isso que constantemente você ouve pregadores do Evangelho dizendo: façam como o povo de Bereia, examinem as Escrituras. Não é porque alguém dotado de conhecimento, de teologia está pregando que você vai acreditar em tudo que ele diz. Examine as Escrituras. E o texto diz que eles examinaram e desfrutaram de tudo aquilo que Paulo dizia, e muitos deles creram no Senhor Jesus, tanto homens como mulheres. Mas logo os judeus de Tessalônica souberam disso e foram lá causar de novo todo aquele tumulto. Então, imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para a região litorânea, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os irmãos acompanharam Paulo até Atenas, deixando a instrução que Silas e Timóteo fossem atrás e se encontrassem com Paulo depois. Enquanto Paulo esperava Silas e Timóteo lá em Atenas, ele foi pregando o evangelho, mas o texto diz que ele ficou indignado, com grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos. Ele estava na Grécia, um lugar totalmente cercado de ídolos. Então, por essa razão, Paulo começou a discutir nas sinagogas, falar do Evangelho de Cristo, falar contra aquela idolatria. Ele falava para os judeus, para os gregos, os que temiam a Deus. Mas alguns filósofos religiosos começaram a questionar Paulo. O que é isso que este homem está dizendo? Que mensagem é essa que ele está trazendo? Nós desconhecemos esta mensagem. E então levaram Paulo para as autoridades, ali para um lugar onde ele deveria ser questionado, chamado Areópago. Então perguntaram: podemos saber que ensino é este que você está trazendo? Todos estavam interessados em ouvir e propagar aquilo que ouviam de Paulo. Então Paulo não se intimidou, se colocou de pé e começou a falar. E disse: eu vejo que vocês são excepcionalmente religiosos, rigorosamente religiosos. Vejo que vocês são cercados de deuses, porque ao passar eu observei os seus objetos de culto e vi também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. E então Paulo aproveita isso para dizer: olha, vocês estão aí com boa intenção, querendo prestar honra e culto a um Deus que vocês nem conhecem. E é este Deus que eu estou apresentando para vocês. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Então Paulo começa um discurso falando a respeito de Deus. Quem é Deus? Que Deus é o Criador. Falou sobre tudo que Deus criou, os feitos do Senhor. E disse que em Deus nós vivemos, nos movemos, existimos. E os alertou que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Ou seja, enquanto eles não sabiam de tudo isso, Deus não estava considerando essa ignorância. Mas agora os seus olhos foram abertos. Agora vocês estão ouvindo do Evangelho de Cristo. E diz que Deus enviou aquele que um dia julgaria o mundo. Estava falando do sacrifício de Cristo, que Deus enviou o Senhor Jesus para se sacrificar, conforme ele foi falando de Cristo propriamente, do sacrifício de Cristo, e falou da morte e ressurreição. Quando ele chegou no ponto da ressurreição, aí parou tudo. Quando ouviram falar em ressurreição de mortos, alguns passaram a zombar de Paulo. E outros disseram: sobre isso, nós vamos te ouvir em outro momento. E então Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns se uniram com ele, entre eles é citado aqui Dionísio. Vamos ouvir falar mais dele mais à frente. Ele era um membro do conselho, ou seja, alguém de muita influência, e ele
creu no que Paulo disse. E também é citada uma mulher chamada Dâmaris, e havia outros com eles que seguiram Paulo. Agora, trazendo para um entendimento espiritual deste texto, este finalzinho aqui do texto sobre a morte e ressurreição, claro que o texto aqui está falando, Paulo estava dizendo da morte e ressurreição de Cristo. Mas vamos falar da ressurreição do homem. O homem que está morto, caído, morto em seus delitos e pecados. Jesus morreu para que este homem ressuscitasse em Cristo Jesus. Para que este homem morresse para o mundo e ressuscitasse para Cristo. Então, continua havendo ressurreição de mortos. Estamos aqui falando agora especificamente da ressurreição da morte espiritual para a vida eterna. Esta ressurreição foi a ressurreição que Cristo veio trazer quando ele deu a vida dele naquela cruz, morreu e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele trouxe esta vida eterna. E para que você tenha vida eterna, é preciso crer nesta mensagem da cruz, no amor de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Que o seu coração esteja aberto para esse entendimento e aceite o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, para que você passe da morte para a vida eterna. Obrigada por acompanhar e até amanhã, se Deus disser que sim.